Olá, muito bom dia. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, um programa que tem como objetivo trazer luz e a palavra de Deus para o seu coração. Recebam a paz do Senhor Jesus, desse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado ele, Rodrigo Mundim. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Bom dia a todos vocês. Bom dia a todos vocês que nos acompanham simultaneamente, pelos canais aí do YouTube e também do Instagram. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Eu peço a Deus todos os dias ao sair de casa que eu possa sair, mas que a gente possa também voltar, Xará? Verdade. Que a gente possa voltar debaixo das santas e poderosas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar o estudo de hoje, possa abrir seu coração para assimilar um pouco do conhecimento dele, para assimilar a tua palavra, e que essa palavra possa ser firme, que essa palavra possa ser implementada e plantada no seu coração, e assim plantada ela possa se germinar, germinando ela possa crescer, crescendo ela possa se tornar uma árvore, e que se tornando uma árvore ela possa se tornar uma árvore que dê frutos, e bons frutos, Xará? Porque não adianta nada uma árvore gerar fruto, mas gerar um fruto mau, ou um fruto pequeno, Nós temos o dever e a obrigação de gerar frutos, mas gerar bons frutos. É isso aí, Xará. Para esta manhã, vamos para o texto? Vamos lá. Hoje a meditação é no livro de Isaías 41, versículo 40, 31. Então vamos lá. Livro do profeta Isaías, é isso, Xará? Isso aí. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Coloca o do 29 a 31, Xará. 29 a 31. Não estava aberto certo, só confundi o texto. Mas vamos lá. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se levantarão com asas, como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Amém. Eu amo esse texto, porque ele retrata justamente um período, um momento em que o homem se encontra sem forças. Xará, isso já aconteceu contigo, E acredito, você aí que está no chat aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, coloca para nós aí, já aconteceu com você de você começar o mês, ou começar a semana, aquela segunda-feira, você levanta determinado, aquela segunda-feira que você fala assim, hoje, essa semana vai ser aquela semana pegada, vai ser aquela semana de conquista, eu vou para cima, eu vou lutar, e vai acontecer, é uma semana decisiva, é uma semana de resposta, é uma semana de concretização, é uma semana de ação, é uma semana de fé, é uma semana, sabe aquela semana que você levanta na segunda-feira com vontade de romper o mundo no peito? Sei. Já aconteceu contigo? Já viveu esse momento? Já. Aí passa a segunda-feira, só tribulação. Aquela da vida do crente, que não é fácil. Nós vamos fazer uma camisa, viu, gente? Escrita assim, a vida do crente não é fácil. É verdade. Já aconteceu contigo, Xará? Aí chega na terça-feira, é o reflexo da segunda. Aquela tribulada. Chega na quarta-feira, parece que dobra a provação. Na quinta-feira, o gás da segunda já se esvaiu. Como diz o ditado, Tava bom, mas não tava muito bom. Mas tava ruim também. Mas tipo parece que agora piorou. Piorou. Entendeu? Já aconteceu com vocês, gente? Coloca no chat aí. Já aconteceu com você? Talvez o que eu tô falando aqui, tá acontecendo essa semana. Talvez o que eu tô dizendo aqui para vocês, da vida estar desse jeito, de você querer ir para cima, mas o negócio parece que piorou, Essa semana você falou assim, nossa, eu vou quebrar tudo, eu estou na fé, eu estou na unção, eu estou na garra. Só que aí veio a segunda-feira e te mostrou que vai ser tenso.
Aí a terça-feira, uau, foi pancada. Na quarta-feira, então, meu amigo, que foi ontem, misericórdia, é aquela quarta-feira tenebrosa. A quinta-feira já acorda, o celular pita com uma notícia ruim. Ei, xará, são dias assim que nos fazem pensar: será que eu continuo? Será que eu posso? Será que eu vou ter força para chegar além? Será que isso é para mim mesmo? Talvez Deus está falando com alguém aqui, hein? Será que o que eu estou pensando é para mim mesmo? Aí começam as dúvidas, né? Será que realmente Deus está no negócio? Será que realmente as coisas vão dar certo? Será que é por esse caminho que eu tenho que seguir? Será que é essa a decisão que eu tenho que tomar? Mas eu queria tanto, Deus já me mostrou que é, mas essa semana está provando que não. Será que é por aí que eu devo caminhar? Será que é por aí que eu devo ir? E a gente começa a repensar, a gente começa a perder o quê? O gás, perder o foco, a gente começa a se distrair, essa é a verdade. Porque uma semana começou, na semana que você quis ir para cima, ela começou tenebrosa, ela começou uma semana estranha. Você pensou assim, ó, eu vou para cima e vai dar tudo certo, e as coisas começaram a dar errado. Você pensou assim, eu vou para cima e e Deus vai colocar, e a gente ora para isso, e Deus vai colocar pessoas no meu caminho que vão me ajudar. Só que não está acontecendo nada disso. E a semana está passando, e você não vê melhora, não vê saída. Você sabe por que eu li esse texto? Porque esse texto ele prova, Xará, ele prova que as coisas ruins, elas acontecem para que as coisas boas sejam ainda mais valorizadas. As coisas ruins, elas são essenciais. Rodrigo, coisa ruim é essencial? São essenciais para você valorizar ainda mais a vitória que está por chegar. As coisas ruins, elas fazem parte, olha o texto, porque ele dá força ao cansado. Uai, se ele está dando força ao cansado, se ele dá força ao cansado, é porque esta pessoa se cansou pela provação, pela dificuldade, pelas lutas, pelo dia a dia. Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor. Já aconteceu com você, Xará? Você olha assim, acorda e fala assim, cara, eu não tenho força nem para sair dessa cama. Cara, isso é uma luta constante do homem, né? O homem a cada dia que eu levanto, quando o celular toca, né? Quando o celular toca e eu levanto, eu falo assim, a primeira coisa que eu falo, antes às vezes até de abrir os olhos, falo, Senhor, me levanta dessa cama, porque a minha vontade é de ficar deitado. Minha vontade não é de levantar, a minha vontade é de ficar deitado. Por quê, Rodrigo? Por que isso? Porque a gente vive numa luta constante, né? De nós mesmos, dos nossos deveres, dos nossos afazeres, né? A gente vive numa luta constante que o mundo prega. Ou seja, o que o mundo prega hoje? Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que comprar isso, comprar aquilo, comprar isso, comprar aquilo, ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor vida, Não estou falando que é errado nós buscarmos fazer isso. Eu estou falando que é errado nós colocarmos o nosso coração nisso. Porque se o nosso coração tiver nos desejos, Xará, da carne, aí sim nós teremos aflições. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, João 16, 33, Jesus fala o seguinte, o título é Eu venci o mundo. E o último versículo é assim, ó, essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí quando eu penso assim, poxa, Jesus, ele venceu o mundo porque ele era Deus. Jesus venceu o mundo porque ele fazia parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí ele vem no meu coração, eu venci o mundo. Eu era, eu sou, eu vou ser,
era o ontem, o hoje e o amanhã, Deus. Só que quando eu estava no mundo, Rodrigo, eu tinha as vontades do mundo, eu tinha vontades da carne. Você acha que quando Jesus estava no mundo, e ele falando comigo, você acha que quando eu estava no mundo, eu não tive fome? A minha palavra retrata, quando João Batista me batizou, o Espírito me guiou para o deserto. E eu fiquei 40 dias em provação. E eu tive fome. E ele me deu pão. Mas eu não comi. Aí eu fico assim, poxa, Senhor, tá bom, mas você foi provado, você estava cheio do Espírito e tal, né? É Jesus, era o Cordeiro Imaculado e tal. Ele falou assim, você acha que quando eu caminhei, que eu cheguei no tanque, que eu não estava cansado, na Bíblia relata, ele estava cansado, e ele fez o quê? Ele se assentou. Ele se assentou, ou seja, ele estava cansado. Ele chorou na morte de Lázaro. Nós falamos aqui que por três vezes Jesus chorou. Aí eu relato para você o que Jesus passou na cruz. Isso eu pensando comigo quando eu estou nesses momentos. O que Jesus passou na cruz, cara, a crucificação dele, a chibatada que ele levou, o peso da cruz que estava nas suas costas. Tanto é que ele não deu conta, às vezes, de carregar a cruz, que uma pessoa teve que ajudá-lo a conduzir a cruz no meio do caminho, de tão pesada que foi, de tanto que ele estava sofrendo, de tanto sofrimento. E aí eu fiz uma pergunta para o Xará nos bastidores, há um certo tempo atrás, falei assim, Xará, Jesus chorou na cruz? Ele falou, não, Jesus não chorou na cruz. Porque na Bíblia relata que Jesus deu um brado. Quando ele fala assim, Pai, por que tu me desamparaste? E aí eu fiz essa pergunta para o Xará, falei, Xará, por que Jesus deu um brado na cruz e falou assim, Pai, por que Deus afastou? Ele falou assim, porque Deus não coabita com o pecado. Porque naquela hora, ele estava levando sobre ele todos os castigos, todos os pecados da humanidade. Então naquela hora, ele tinha que se afastar do Filho. Mas ele sentiu na pele, e o Xará falou uma coisa que ele foi zoado por Deus, e ele sentiu na pele o que era ser separado do Pai. Então quando nós estamos separados do Pai, dói. Quando nós estamos separados do Pai, Xará, você tem cansaço. Quando nós estamos separados do Pai, você tem aflição. Por que na Bíblia fala assim, no mundo tereis aflição? Porque se seu coração estiver no mundo, você vai ter aflição, sim. Se seu coração estiver nas coisas erradas, você vai ter aflição, sim. Se você começar a observar, ou se você começar a cobiçar coisas erradas, ou seja, o propósito da sua vida for desviado, se você não andar nos seus propósitos, você vai ter aflição, sim. Ah, Rodrigo, mas eu ando no meu propósito e tem aflição. Tem. Mas quando você está no seu propósito, você coloca seu fardo aonde? No colo de Jesus. E ele pega seu fardo e dá o fardo dele. E o fardo dele é o quê? Suave e leve. Então na própria Bíblia diz que o fardo dele é suave e leve. O fardo dele, né? Ele fala o seguinte, ó, vede os lírios do campo, vede os passarinhos, eles não semeiam e comem. Os lírios do campo, tão bonitos que são, eles têm as vestes dele. Você olha, gente, contempla a natureza que você vai ver o que? A graça e a formosura do Senhor. Deus nos fez nesse mundo. Ah, Rodrigo, eu vou ter aflição, eu estou passando a seguinte. Ah, vocês não têm, porque às vezes, Xará, o povo pensa que a gente não tem aflição. Nosso Pai. Quando eu falei para o Xará, vou fazer uma camisa com uma frase escrita assim, ó, a vida do crente não é fácil. Você pode ter certeza, quando você coloca o seguinte, ó, essa semana eu vou dedicar a ler um capítulo, me chegar um pouquinho perto do Senhor. Eu vou dedicar 5 minutos para ler a palavra. Xará, acontece 1 trilhão de coisas na sua vida para você não ler a palavra. Verdade. Por que para você não ler a palavra? Para você não ter o quê? Intimidade com Deus. Quando você não tem intimidade com Deus, você dá brecha, e o diabo às vezes não precisa nem agir, porque você já está de boa. Agora, quando você começa a se mover, quando você começa a se blindar, quando você começa a ter um certo entendimento, quando você começa a gerar uma certa intimidade com Deus, aí sim você provoca ele.
E quando você provoca ele, xará, ele vai pegar nós aonde? Nas nossas aflições. Nas aflições da nossa carne. Não, o que o Rodrigo mais cobiça? É aquela ali, a minha isca. O que o Rodrigo mais olha? Não, aquilo ali eu vou jogar essa isca aqui, ó. Vou só jogar essa isca para ele não gerar mais intimidade com o Senhor. Para ele retroagir. Já viu aquele negócio seguinte? Eu vou fazer todo começo de ano. Esse ano eu vou começar diferente. Esse ano eu vou ler mais a palavra. Esse ano eu vou emagrecer tantos quilos. Esse ano eu vou fazer academia. Esse ano eu vou mudar minha vida. Você passa do dia 31 para o dia 1º fazendo plano. Escreve no papel. Chega no final do ano. Você não cumpriu 70% que você prometeu. Rodrigo, por que eu não cumpri? Porque o diabo começa a te ceifar. Falar, não. Eu não quero ser com intimidade com o Senhor. Eu não quero ser prosperando. Eu quero ser passando dificuldade. Eu não quero ser vendo a glória do Senhor. Eu quero ser tribulado. Porque quando você fica tribulado, xará, quando nós ficamos tribulados, quando a gente fica desesperado, quando você fica cansado, sobrecarregado, você fica escravizado. E Jesus veio para quê? Para nos libertar. Enquanto a gente não entender que nós somos dependentes dele, dependentes da graça de Jesus, porque ele se fez o que? O verbo, desde o princípio ele se fez carne, habitou entre nós, passou as nossas tribulações, o que nós passamos, caminhou o que nós caminhamos, fez o que nós estamos fazendo nessa terra, foi julgado, foi condenado, foi morto. Enquanto nós não entendemos que a graça de Deus, que a graça dele habita em nós, e nós estamos pela misericórdia, pela graça dele, xará, nós não vamos ter paz. Nós temos que entender que Jesus é o que? É graça. Ele é misericórdia, ele é favor imerecido, ele é amor. A nossa palavra volta atrás. Volta ou não volta, xará? Volta. A nossa palavra volta atrás, o nosso querer volta atrás. Vamos matricular na academia. Você vai 2 dias, depois você não vai mais. A sua palavra volta atrás. Agora, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o propósito que ele tem para a sua vida, não volta atrás. Você pode viver fora do seu propósito, xará, 40 anos. Moisés ficou 40 anos na casa do sogro dele. 40 anos cuidando de ovelhas do sogro dele. Enquanto Moisés não ouviu a voz do Senhor, ele não saiu da tribulação. Enquanto Moisés não viu a sarça, ele não descalçou a sandália. Ele não largou as vestes egípcias. Enquanto Moisés não foi tratado, enquanto ele não teve intimidade com o Senhor, ele cuidou de coisas que não era dele. Às vezes, você está cuidando de coisas que não é sua, porque você está fora do seu propósito. Moisés demorou 40 anos. Você vai esperar 40 anos? Eu vi uma mensagem falando o seguinte, que Jesus carregou a cruz um dia. Um dia ele carregou a cruz. Tem gente que está carregando a cruz, tem 40 anos. A gente não solta da cruz. Você não solta das coisas. Você não quer morrer para o mundo e viver para Deus. O dia que você aprender a morrer para o mundo e a viver para Deus, você larga a sua cruz. Mas tem gente que carrega a cruz, xará, todo ano. Tem gente que carrega a cruz todo dia. E aí quando eu me atentei, falei assim, poxa, mas é verdade. Jesus carregou a cruz um dia. E nós estamos o quê? 40 anos carregando a cruz? 20 anos carregando a cruz? 20 anos sem desprender? Como é que ele desprendeu da cruz? Ele carregou um dia e morreu. No terceiro ele ressuscitou. Nós, xará, nós já estamos na graça. Se a gente entender que nós já estamos na graça, se você entender isso aqui, que você já está na graça do Pai, que todos os seus pecados já foi pago na cruz, e você foi comprado com um alto preço, que é o sangue de Jesus, você larga a sua cruz acaba hoje. Por quê? Porque você vai morrer para o mundo e viver para Deus. Xará, o texto continua dizendo, dentro dessa junção de desânimo, de provação,
de cansaço, né? Os jovens se cansarão, se fatigarão, os moços certamente cairão. Aí vem o respaldo, vem o bálsamo de Deus dizendo para você: mas os que esperam no Senhor, uau, isso aqui que é fantástico. O esperar aqui não é ficar parado, esperando na inércia, não. Os que esperam no Senhor está associado no verbo esperançar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que depositam a sua esperança no Senhor, e a esperança está associada à fé. Aqueles que esperam no Senhor renovam as vossas forças. Onde eu encontro força renovada? Onde eu encontro vigor? Onde eu encontro ânimo? Onde eu posso encontrar força para me sair da inércia, para me sair dessa fadiga, para me sair desse cansaço que está me esgotando, que está me exaurindo, que está me deixando cansado, desanimado, a ponto de desistir? Onde eu encontro essa força? Onde eu tenho essa esperança? Onde que eu consigo, depositando essa esperança, o que eu vou receber em troca de depositar essa esperança? Aí vem Jesus e fala assim, ó: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a esperança em Deus nos traz alívio. A esperança em Deus, a fé em Deus, associada à esperança, ela nos traz alívio. Ela nos traz a certeza que esses dias maus, como o apóstolo Paulo chama, esses dias maus passarão. Esses dias maus irão passar. E é o que eu disse: toda bênção que você almeja receber, tudo aquilo que você se propõe a fazer, haverá dias de distrações. E a distração está justamente no cansaço. A distração está justamente na provação, na tribulação, nas tentações, nas paixões deste mundo. As distrações estão justamente naquilo que vem para nos tirar o foco da presença, da força, do respaldo, da vitória. Então nós temos que nos atentar a isso, eliminar as distrações e tomar decisões assertivas. Eu prefiro acreditar que os dias melhores acontecerão. É por isso que ele vai dizer assim, ó: renovarão as suas forças. E ele vai dar um comparativo: subirão com asas como águia. A águia, quando ela faz 40 anos de vida, ela tem uma decisão a tomar, porque o bico já não é mais o mesmo, já não é mais afiado, as asas já soltam as suas penugens, a pele já está terrível, a visão já começa a ficar turva. Então ela tem que se decidir. E sabe o que ela faz? A águia, ela se isola, ela sobe para o mais alto monte ou montanha e se esconde. E é esse período, Xará, que a gente vive. Quantas provações que a gente está se escondendo. A gente está ali, ó, para tomar a decisão. Tem que tomar a decisão. Para tomar a decisão, você tem que sair de cena. E é o que a águia faz: ela sai de cena para tomar a decisão. E ela tem que decidir: ou ela morre, ou ela se renova. E esse período da decisão é dolorido, tanto para a morte quanto para a mudança. Porque para ela mudar, para ela se transformar, sabe o que ela tem que fazer, Xará? O bico está velho, ela vai batendo no bico. Se ela opta por mudar, por se transformar, por se renovar, ela vai bater no bico na montanha, na rocha, até o bico cair. É doloroso, é um processo doloroso. E ela começa a bater o bico na pedra até o bico cair. Antes do bico cair, aí depois uma vez que o bico cai, o bico começa a nascer um novo, mais afiado. Mas para vir o novo é preciso remover o velho. Não tem jeito de colocar vinho novo, né? Em odres velhos. Então o que ela faz? Aí quando o bico cai e começa a nascer um novo, e é um processo, não é de um dia, da noite para o dia, começa a nascer um novo, e quando nasce o novo, agora está legal o novo, ela começa um outro processo.
de tirar a própria penugem com um bico novo. E ela vai arrancando as penas velhas, e ali vai arrancando, ela está arrancando a pena dela, também a dor. E ela começa a arrancar aquela penugem velha, até começar a nascer. Depois que ela arranca toda a penugem velha, começa a nascer a nova. Isso é renovo, isso é renovação, isso é transformação. Mas para haver essa renovação, é necessário o quê? Remover o velho, passar por um processo da dor, para poder viver coisas novas, para poder viver um voo mais alto, para poder viver uma esperança renovada, um voo mais alto, subir além, ir para cima. Mas primeiro é necessário o quê? Uma decisão. Então hoje você tem que decidir se você vai viver a sua vida desmotivado, se você vai viver a sua vida sofrendo, como o Xará acabou de colocar, carregando a cruz durante anos, ou você vai decidir passar pelo processo da dor, mas sabendo que daqui a pouquinho você vai voar voos altos. Xará, analisando a vida de Pedro, apóstolo, viveu com Jesus, viu milagres e tudo mais. Pedro, no período que ele estava com Jesus, nós podemos afirmar que ele estava alegre. No período que ele estava caminhando com Jesus, nós podemos afirmar que ele estava o quê? Firme na fé. Mas Pedro nega. Pedro nega Jesus quando Jesus está no Getsemane. Uai, Rodrigo, como assim quando ele está no Getsemane? Quando ele não vigiou, ele não orou com o Pai. Ele dormiu. Ele deu brecha, ele dormiu. Você falou uma coisa muito interessante. Quando você está cansado, às vezes é ali que vem a porta aberta para você desfalecer, para entrar alguma coisa. Então quando você está cansado, quando você não está no... Porque por isso na Bíblia fala assim, ó, vigiai e orai. Ali ele não vigiou e nem orou e dormiu. Veio o soldado, ele pegou a espada, arrancou a orelha do soldado, ou seja, agiu pela carne, agiu pela emoção, quis interromper o propósito. E não era esse o objetivo. Se afastou mais. Quando ele mais se afasta de Jesus, depois que aconteceu isso tudo, Xará, ele negou a primeira, ele negou a segunda, ele negou a terceira. E na Bíblia fala o seguinte, que quando ele estava se afastado do Senhor, que ele negou, ele estava próximo a um fogo que feito por homens para se aquecer. Ou seja, você sai da presença do Senhor, que é Ele que pega seu fardo. Você sai da presença de Jesus, que é Ele que te sustenta, que é Ele que te dá o amparo, que é Ele que pagou o preço por você, que é Ele que te deu a vida. É por Ele que você tem que, é por Ele que você tem que viver. É por Ele que você tem que seguir os passos. É por Ele que você tem o que pregar. É por Ele que você tem que amar. Aí muitas das vezes, Xará, a gente vai naquelas rodinhas feitas por homens. E aí você acaba o quê? Se afastando de Deus. E quando você se afasta, você dá brecha para negar. Aí quando você nega, aí vem a tribulação. Aí você fica cansado. Aí o fardo fica pesado. Aí você volta a carregar a cruz. É aquele negócio, eu vou largar a cruz aqui, mas eu não vou tirar o olho dela. Já viu? Não, hoje eu estou bem, demais com Jesus. Amanhã eu estou mal, por quê? Porque você deixou a cruz aqui, mas você está do lado da cruz, você não largou ela para trás. Você está sempre voltando, pegando ela, colocando nas suas costas e carregando ela de novo. E se a gente aprender, e aprender com Jesus, Jesus carregou a cruz um dia. Nós às vezes estamos carregando ela todos os dias pela desobediência e por estar longe. Por às vezes, Xará, dar acesso na nossa vida. Por às vezes dar acesso na nossa casa de pessoas que não têm o mesmo propósito que o nosso. Verdade. Lembra de Jonas? Lembra do marinheiro? O marinheiro, o propósito dele era sair de Jope e ir para o quê? Para Tarso. Ele estava dentro do propósito dele. Só que ele deu acesso na embarcação dele para Jonas. E Jonas estava fora do propósito. E quando ele dá acesso para Jonas, Jonas fora do propósito, começa a quê? A vir tempestade, a vir tribulação.
E ele começa a pegar a mercadoria, que ele era um navio cargueiro de mercadoria de valor, e ele começa a pegar a mercadoria e lançar para o mar, para o navio não ir a pique. Quantas vezes nós pegamos as nossas mercadorias, quantas vezes nós gastamos o que nós temos, as nossas riquezas, e estamos jogando fora, por causa de acesso de pessoas que estão na nossa vida, que não era para estar. Isso te faz passar por tribulação. Muitas vezes você fala assim: poxa, Senhor, eu estou passando uma dificuldade danada, estou gastando, não estou vendo meu dinheiro, não estou vendo isso aqui, não estou vendo aqui. Por quê? Faz uma autorreflexão da sua vida. Será que é porque você não deu acesso à sua vida para pessoas erradas? Não. Será que não é porque você abriu a porta da sua casa para pessoas erradas entrar na sua vida? Será que é porque você não deu brecha, ou seja, não deu acesso a pessoas ou alguns hábitos errados? Uma vez eu vi uma pregação seguinte, falou assim: nossa, um exemplo. Se cerveja fosse bom, você tomava ela só uma vez e ela te saciava. Se o pecado fosse bom, você cometia só uma vez e ele te saciava. Mas ele não é bom, ele escraviza. Porque quanto mais você peca, mais você quer pecar. Tem gente que fala o seguinte: eu estou alegre, eu vou tomar uma cerveja para comemorar. Eu estou triste, eu vou tomar uma cerveja para comemorar. Meu time perdeu, eu vou tomar uma cerveja porque eu estou triste. Eu não vendi bem esse mês, meu emprego está uma bosta, eu vou comprar uma cerveja para mim tomar. Não, eu estou alegre demais, estou reluzente, eu vou comprar uma cerveja para mim comemorar. Ou seja, você sempre está dando o quê? Brecha e brecha e brecha e brecha e brecha. Sempre carregando aquela cruz, carregando. Mas enquanto você não entender, enquanto você não morrer para esse mundo, enquanto você não largar da sua natureza velha, enquanto você não fazer igual a águia, se isolar, ter intimidade com o Senhor, arrancar o seu bico velho, arrancar a sua penugem velha. O que significa, Rodrigo? É morrer para o mundo, morrer pelas coisas do mundo, é habitar nele, mas não ficar nele. É morrer pelas coisas do mundo. Enquanto você não entender isso aí, você vai sempre continuar carregando a cruz. E carregar a cruz, xará, dói. E carregar a cruz, xará, dá sofrimento. Muitas vezes você precisa de alguém do seu lado para carregar, de tão pesado é. Só que quando você morre para o mundo, você abandona, você larga a sua cruz. Você larga. E você tem o quê? Quando você larga a cruz, você tem liberdade. Ele veio para... João 10:10, parte B do versículo: eu vim para que tenhais vida e as tenha em abundância. Ou seja, eu vim para te libertar, para que vocês possam viver abundantemente. Enquanto você não se libertar, você fica aprisionado em cadeias. Enquanto você não se libertar, você fica aprisionado. E um prisioneiro, xará, às vezes, ele tem banho de sol. Às vezes, ele vê o sol ou a lua por uma fresta de uma janela. Mas quando você se liberta, você tem acesso ao sol, à lua, a uma cama, a um descanso. É isso que Jesus, para isso que Jesus veio. Foi para te libertar e não te escravizar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida poderosamente, que a graça do Eterno te alcance. Nós estamos terminando agora esse programa abençoado. Estão conosco o pastor Robson Monteiro, Samara Ciado, Tiago Ximenes, Dona Sara Gundim, Maurício Batista, Ana Luísa Ferreira. Tenham todos um bom dia. A Ana Luísa colocou assim: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Tiago 2,19. Dona Creuza Ciado está conosco, bom dia. E a Magna Santos colocou assim: verdade, desse jeito, todos os dias carregando a cruz. Que Deus abençoe vocês poderosamente pelo Instagram. Estão conosco também a Luciana, colocou assim: verdade. Ela está conosco, a Tainá está conosco, a Kátia, a Jennifer, a Rosalina, o Ribeiro, Daniel Ribeiro, a Jéssica Mateus, o DH Ono Oliveira, Isaac está conosco, o Isaac, bom dia. Isaac Nascimento, amém.
Renata Pimenta está conosco, João Marcos o Reis, o Raniel, o Henrique, Rodrigues Tyson. Deus abençoe a todos vocês pelo Instagram também. Que a graça do Eterno esteja sobre as vossas vidas. Vamos orar? Posso deixar só 3 versículos? Vai lá. Mateus 11, do 28 ao 30, fala o seguinte: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia, Pai, que primiciamos, ó Pai, as primeiras horas do nosso dia, Pai, te louvando, ó Pai, aprendendo com o Senhor, ouvindo a tua palavra, Pai, lendo a tua palavra, ó Pai, aprendendo um pouco mais de ti, ó Pai. É verdade, Deus. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nessa quinta-feira, Pai, nessa manhã, ó Pai, após essa mensagem, ó Pai, aprender, ó Pai, que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve, ó Pai. Que possamos, ó Pai, nos desprender, ó Pai, da cruz, ó Pai. Deixá-la, Pai, morrer para esse mundo e viver para o Senhor, ó Pai. Renova nossas forças, ó Pai. Nos dê discernimento, ó Pai. Nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade, ó Pai, de ouvir a tua palavra, Pai, de compreender a tua palavra, Pai. Pai, produza em nós, ó Pai, um coração de terra fértil, ó Pai. Um coração onde possa assimilar a tua mensagem, assimilar a tua palavra, Pai, e frutificar essa palavra, Pai. Tira de nós, ó Pai, todo odre velho. Em nome de Jesus. Coloca em nós, ó Pai. Coloca em nós o vinho novo, mas em odres novos, ó Pai. É verdade, que possamos, ó Pai, desprender, ó Pai, dos nossos saberes, ó Pai, das nossas doutrinas, ó Pai, de tudo, ó Pai. Desprender, ó Pai, daquilo, ó Pai, que não te pertence, ó Pai. Desprender de todas as coisas, ó Pai, que nos afasta de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. E que possamos ser renovados, ó Pai. Revigorados, ó Pai, com o vinho novo do Senhor. Possamos ser renovados, revigorados, ó Pai, e agraciados com a sua graça, porque é graça sobre graça, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, ó Pai, porque a tua palavra não volta atrás, ó Pai. Muito obrigado por não desistir de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por nos amar incondicionalmente, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, estar, ó Pai, sempre ao nosso lado. Quando nós te buscamos, o Senhor está ali, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Abençoa essa quinta-feira, Pai. Nos dá uma quinta-feira de reflexão na tua palavra, Pai. Nos dá uma quinta-feira de intimidade com o Senhor, ó Pai. Nos dá uma quinta-feira, Pai, de paz, de prosperidade, ó Pai. E que possamos, ó Pai, estar vivendo o nosso propósito, ó Pai. Para a tua glória, possamos, Pai, aprender a viver e caminhar no nosso propósito, ó Pai. O que o Senhor tem designado, ó Pai, para nós, ó Pai. É isso que eu lhe peço, te agradeço, ó Pai, em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. A todos vocês, nosso muito obrigado. Se você não conhece a Goiânia Vez, conheça através do site www.goianiavez.com.br. Inclui as nossas vidas nas suas orações. Ore por mim, ore pelo meu xará, ore pela Goiânia Veículos, ore por todos nós, porque eu tenho certeza que as suas orações têm muito valor na presença de Deus e nós contamos com as vossas orações. Que Deus em Cristo te abençoe, tuoso, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.